Como é que você virou a chave então pro Inloco? Ah, isso é importante, né, cara? Como é que você. Pô, fiz arquitetura, legal, bacana, tá tudo certo. Cara, eu vou montar um negócio que eu vou falar. Você sozinho, você pegou o negócio, pô. Eu vou montar um Inloco aqui, mandou pro YouTube, como é que é? Acho que todo mundo quer saber isso. Vou chegar isso Nunca daí. tiveram oportunidade de perguntar isso, né? Não. Acho que não, né? Então, é uma pergunta interessante. Agora é a hora, diz Faustão. Deixa eu esquecer, eu vou só complementar. Não, vou anotar aqui. Só vou complementar. Inloco. A minha vida dentro do Mac, ela é muito... Aqui, ó, Inloco. Ela é muito ligada com o que eu sou hoje, basicamente. Eu me formei lá dentro. A minha faculdade foi lá dentro. Teve situações que você falou, lembra que você perguntou, por que você virou a chave de sair? Pra arquitetura e depois pro Inloco. Fala, eu tô lá no banho, porque no banho, eu vou filmar e mandar pro YouTube. Começou a mudar muito gerentes e eu percebi que aquilo que eu gostava, que eu tinha formado, não era por causa do trabalho, era por causa das pessoas. Ah, gestão de pessoas. E quando as pessoas que a gente se dava bem saíram, eu comecei a perceber que aquilo não era meu lugar. As pessoas começaram, viam eu como problema na loja. Porque eu queria fazer bastante coisa. Eu queria, o cara tem um procedimento lá e eu fazia. E daí as pessoas falam, não... A gente é visto como chato mesmo, eu tive né? uma Quem quer fazer a situação coisa certa, que a pessoa né? me apontou o dedo pra mim e falou assim, meu único problema na loja é você. Por quê? Porque tinha muitas pessoas que me escutavam. E como ele queria implantar um novo modelo, e eu gostava muito das pessoas que estavam antes dele, virou um problema pra ele realmente. Caramba! E a gente não estava fazendo nada de errado. A gente tava fazendo... Mas você na hierarquia era acima dele. Eu na hierarquia, eu estava abaixo dele, porque ele era gerente de restaurante. Então você tinha um problema. Então, assim, no caso, eu até recebi uma promoção. Mas antes dessa promoção eu falei, não, eu quero sair. Porque eu saquei isso, que eu gostava das pessoas, eu gostava de treinar pessoas, mas eu não... Então você gosta da gestão de processo, de pessoas, gerir pessoas, ideias. E não só isso, tinha coisas que eu via como certo e a pessoa via como errado que eu fazia. E tinha coisas que eu realmente não era tão bom, por exemplo, eu nunca fui um gerente tão bom em balcão. Nossa. Mas eu sempre tive tudo na minha vida, tudo que eu começar e terminar, eu vou terminar da melhor maneira. E daí foi assim, eu saí um dos melhores destaque no balcão como gerente. Ô, louco, coisa que você não tinha aptidão. Pra você ter uma ideia, na primeira semana o gerente virou assim, viu, eu quero que você faça isso, isso e isso. É você, eu? Ele virou isso pra mim. E daí ele sabia que na época eu odiava balcão. Não por causa das pessoas em si, mas por causa que eu gostava muito da cozinha. E daí o que aconteceu? Ele falou, agora eu vou deixar o mês inteiro, até você sair daqui no balcão. Ele foi criando um ranço comigo. Então eu saí muito por esses motivos. Criou assim. mas te fez bem. Fez bem, porque daí mas tudo, é o que eu costumo dizer. Por exemplo, no meu último dia, daí eu pedi pra ele, eu falei assim, eu posso terminar meus 3 últimos dias na cozinha? Que era uma área que eu gostava muito. E daí ele falou, não, pode. Me liberaram, deram um jeitinho lá e me liberaram. E tipo, foi os melhores 3 dias. Por exemplo, chegou um funcionário pra mim, lembro até hoje. Ele falou, Fernando, por que você tá correndo que nem doido? Daí eu falei, como assim? Aí ele falou, você vai sair amanhã, cara, o que você tá fazendo? Turnê despedida. Aí eu falei isso, eu falei assim que, como que eu posso dizer? Eu começo as coisas e termino da mesma maneira. Certo. Se puder terminar melhor ainda, eu termino melhor. E tipo, saí... Mas você saiu mais 2 anos pra formada aí, pelo que eu entendi. Então, aí eu troquei Nesses o 2 Mac... anos você montou em loco? Não. Não? Tá longe ainda, pô. Tá longe ainda, meu louco. Tá um pouquinho longe. Não, mas você é tão novo, 8 anos atrás, eu tô fazendo minhas contas. Engenheiro só faz conta, né? Então, o que você tá falando, minha conta já tá Eu acho indo. que eu tô um pouquinho... Eu acho que faz mais de 8 anos, porque quando faz 11 anos que eu tô aqui em Sorocaba, então eu entrei no primeiro ano aqui em Sorocaba. Então foram mais 3, 11... Você não quer falar a sua idade pra galera, que eu já percebi. Não, eu tenho 28 anos. 28 anos, conseguiu! Mas daí... Eu sabia que eu ia arrancar isso de você. Eu saí do MEC, eu troquei o salário assim, que na época pra mim rapaz. era bom, eu tinha aluguel e tudo mais pra pagar. Eu troquei aquilo ali por R$400 no estágio de arquitetura. Estágio de arquitetura. Eu já fazia arquitetura. Mas é engraçado que você vê como é a experiência hoje. Você tem 28 anos e tem uma experiência danada, cara. Hoje não tem mais essa conversa de mas a eu idade acho do que, cara, o cara tem experiência. Mas eu acho que a trajetória da vida traz a gente ficar... Então não tem mais diferença de você pegar um menino, que eu tenho 51, Sim. pegar um menino de 20 e falar, você não tem experiência. Às vezes ele tem mais experiência que você. Sim. Porque acho que abriu, né, com a internet, então, as mas coisas. Que nem eu falo que a gente vai chegar na parte do Inloco, que faz muito sentido, mas eu tenho que contar isso daí porque faz parte de mim, entendeu? Não, mas precisamos, lógico, tá super legal. Mas eu também quero saber. Eu também mas quero saber. Vamos lá. Como é que nasceu esse negócio aqui? Eu saí para ganhar R$400. Só que daí eu recebi uma proposta de uma empresa para mim fazer o BIM. Eu na época já mexia com Revit. BIM?
Famoso BIM de hoje em dia que a gente tá desenvolvendo. Aí tem uma outra trajetória na minha vida que também, putz, é sensacional, que eu falo que o Revit salvou a minha vida. O Revit que faz parte do processo do BIM. E daí muita gente não sabe, né? Tô aprendendo. Muita gente não sabe, mas aquilo ali pra mim foi diferencial. Porque eu ganhava só R$400. R$400 me pagava só o transporte. Então você já vem há 10 anos mexendo com o BIM, essa ferramenta que hoje parece que quer entrar. Porque daí o que acontece? Só pra você entender aquilo aí. Tá. Eu recebi essa proposta dessa empresa. Na verdade, eu não recebi a proposta direta. O arquiteto que era do escritório, ele mexia com Revit, não mexia com BIM exatamente, ele mexia com Revit. E ele falou, o Fernando aqui, ele mexe, eu vou te indicar. E daí eles fizeram com uma proposta de eu receber R$5 por metro quadrado, só que eu não sabia o que era. Cheguei lá, o que era basicamente? Era pra mim fazer detalhamento de engenharia bruta, cara, grande. Eu cheguei a fazer no final dessa minha trajetória, dessa parte, detalhamento da cobertura do estado de Corinthians, por exemplo. Ô, louco. E eu não sabia. Eu embarquei Meu naquilo Deus. ali, só que era terceirizado, né? Era uma engenharia que fazia a cobertura lá, que foi terceirizada para fazer, Legal. mas eles precisavam do modelo BIM para entender como que ia ser executado. Eles importaram muitas peças e tudo mais, para eles terem uma exatidão para importar o negócio errado. Nossa. Então, e daí foi aí que foi mudando a minha vida. E nesse mesmo tempo, eu fui convidado para dar aula em uma escola Revit, aqui em Sorocaba. Só que eu não concordava também com o método dessa escola. E tudo que eu queria não mudar, mas eu dava como dica ali, o proprietário não queria. Eu não, deixa assim, tá bom. Ensina assim que tá certo. E daí dali eu criei a minha escola. Criou a sua escola. Só a minha escola tem... o MEC eu saí bem antes, porque só a escola tem mais de 8 Você anos. sabe que vai valer a pena a gente, se você permitir, um dia, vamos marcar para falar sobre BIM? Eu acho que seria Trazer super alguém legal. para falar sobre... Acho que não precisa nem trazer ninguém, você falar sobre BIM. O BIM, ele tem vários Você conceitos... acha que isso tá entrando, cara? Agora tá entrando O de BIM, verdade. ele tem vários conceitos assim que é enraizado de uma forma errada no mercado. Eu sou um cara totalmente contra essa forma que existe de mercado. Vamos gravar um episódio sobre isso, é muito Eu acho legal, que é bem cara. legal, acho que é E interessante. você sabe que eu sou adepto ao BIM, né? Você sabe Sim, que eu... acho super legal. Muito Mas eu legal. falo que ele mudou. É por isso que eu gosto tanto dele. Às vezes a gente tá falando, a galera nem sabe o que é isso, né? Porque tá chegando a... É. E pior que não tá por chegando isso que a gente agora. pode fazer só um episódio. Então, não tá chegando agora Pra o você, BIM. sabe quando eu abri minha escola há 8 anos atrás? Já tinha eu BIM. Eu falava... Então, eu já mexia há muito tempo já. Já fazia faz mais de 11 anos que eu sou especialista em BIM. E eu abri a escola, né? Eu abri com um sócio também, que era Legal. o André. E a gente abriu, eu ia ensinar o Revit, ele ia ensinar outros softwares. E daí eu consegui ganhar dinheiro ali. Eu Legal, falei, putz, que cara. legal, eu consigo ganhar dinheiro ensinando as pessoas. E daí volta aquela história do Mac lá, como treinador. A base. Você Toda hora você busca a e base. você sabe qual que era o meu diferencial? Só eram duas coisas. Ensinar realmente as pessoas sem limitação, que daí tem a ver com o Inoco. E a segunda Tá coisa... nascendo, hein? A primeira aula minha, eu contava essa história. A história de como que eu cheguei até ali. Porque tinha muita gente que chegava ali desinteressado, só queria diploma, só queria coisa para dizer. E eu contava a minha história para as pessoas falar, poxa, se para ele mudou a vida dele, Imagina a minha, né? então assim, e até hoje, tem gente que de lá lembra até hoje de mim. Legal. Um tempão da escola atrás, mais de 8 anos Eu atrás. acho que vale a pena a gente gravar um sobre BIM, você colocar ali o que é, meio Tem detalhado. bastante Vai valer conteúdo. muito a pena, cara. Aí que acontece? Daí da escola eu fundei, aí eu me formei depois de concluir a faculdade, né? Eu fui, mas eu tinha um sucesso na escola que eu tava, tipo, fui me acomodando, porque ali eu tava ganhando dinheiro, eu tava sustentando minha família. Isso eu já tinha Você um era filho, casado? já era casado nessa altura do campeonato. Mas quando eu abri a escola, a gente só comprou uma Mas mesa. é novo também. Eu casei com 21 anos. Nossa, 21 anos. 21 anos, minha esposa tem 20. Aí a gente comprou uma mesa só, o proprietário do local me emprestou as cadeiras, eu peguei a TV de casa. Eu deixei em casa sem TV pra dar aula. Caramba. E eu abri também R$400 meu, R$400 do meu sócio. E foi lá na raça. Não sabia como ia pagar mês seguinte. E tá indo. Muito louco essa história. E daí, vou acelerar aqui para o pessoal não dormir na casa aí. Mas eu acho que é importante só para dizer, né, pro final das contas, o in-loco, a importância do Como é in-loco. que surgiu, assim, essa ideia? Então, daí o que acontece? Dentro dessa trajetória, eu fundei meu escritório. Meu primeiro escritório História de arquitetura. de arquitetura. Ele chamava Grupo Luge, que era inicial dos meus filhos, né? Luca e Júlia. Tá. E o primeiro trabalho que eu queria ter feito era um concurso
que era a orla lá de Brasília, que eles estavam fazendo uma reestruturação. E eu chamei várias pessoas, arquitetos, arquitetas, para participar desse concurso. O intuito não era ganhar dinheiro, era participar do concurso. Tá. Então, meu intuito sempre foi esse. Foi tipo, vamos compartilhar informação, vamos fazer isso acontecer. Isso é importante, tá chegando. E daí não foi dando certo. Foi uma decepção pra mim. Foi tipo, aí eu fiquei mais um tempo afastado, fazendo, e tipo, tive muito... Tentando descobrir qual que era o caminho. Porque a arquitetura, e acho que engenharia também tá muito, tipo, tem muitas áreas, muitas coisas, as pessoas não sabem pra onde vai. E eu comecei também a pegar muita regularização de imóvel. Eu odiava aquilo lá, mas eu fazia porque eu precisava do dinheiro. Odiava mesmo. Hoje eu não faço, faz um bom tempo que eu não faço, dou graças a Deus. De pegar um documento, burocracia. Eu odeio isso daí. Eu também iria odiar isso aí. Não suporto. E daí, aí eu fui tendo essas más experiências. Eu falei, é escola mesmo, é escola, vamos pro lado da escola. Tá. Só que daí chegou o tempo que eu comecei a ter trabalhos na arquitetura. Tá. E ao mesmo tempo, a gente falando mais próximo agora, vem a pandemia. A escola... 2 anos atrás, 2 anos atrás, né? Aí a escola começou, eu tinha, pra você ter uma ideia, no auge, eu chegava até a 100 alunos por mês. Rotativo, tipo, no mês seguinte. Presencial. Na pandemia, zerou. 100 pro 0. Zerou. E eu falo que eu tenho 3 segundos, uma Ferrari. Do dia pra noite. Uma Ferrari. Não pode abrir mais. 3,5 ferrou. segundos. E, cara, eu tenho muito, assim, eu não sei se é divino isso, mas eu tenho uma coisa, eu nunca... faltou nada pra mim, pra minha família, nesse sentido. Isso é divino, é sagrado. Porque eu não tinha tanto projeto pra sobreviver. Eu tinha alguns projetos, e algumas hoje você construções... lembra, você nem sabe como é que você fez pra ser provido, né? Não, então o que aconteceu? Eu tive uma virada, tipo, a gente foi pro online na parte dos cursos, mas também não foi, putz, que grana que tava ganhando, mas começou a entrar projetos, começou a aparecer parcerias. Tá. E eu fui aprendendo, de certa forma, lá no começo, não faz tanto tempo assim, na marra, coisas que eu talvez nunca tenha feito na vida. Mas eu comecei a ligar alguns pontos, tipo, metodologias que eu aprendi no Você já estava aqui, nesse estúdio? Aprendi... Nessa casa, né? Isso. Então eu tinha o sucesso da escola, eu já tinha um case de sucesso, vamos chamar assim. Eu já tive outro case de sucesso que era do Mac. Eu comecei a falar, o que eu aprendi de real nessa minha vida? E daí chegou o resultado das coisas que eu comecei a entregar na construção. Só que eu falei, eu tenho uma escolha para fazer. Eu abri mão da escola, inicialmente. Para falar. Para fazer o in-loco. Para passar mensagem para alguém. Essa foi a ideia principal. Para você ter uma ideia, chegou um tempo que na escola, que você satura com o tempo, todo dia. E eu dava aula de manhã, de tarde e de noite. Então era 3 períodos. Mas aqui você não é professor, né? Se você parar pra pensar. Você não é professor. Não, aqui. Mas tem uma característica muito importante. Eu troquei a parte de professor para trazer pessoas que possam me ensinar e ensinar todo mundo. Então é muito mais do que ser professor. Pra dar voz, né? Exatamente. Então o in-loco surgiu... Nunca me passou a ideia de ser professor aqui, sabia? Nunca. Então, o in-loco ele surgiu com essa ideia. Que seria o quê? Antes do in-loco, teve o... como que é o nome? Eu tive outro podcast antes do... teve outro? Eu não sabia, cara. Hoje o pessoal tá sabendo um monte de coisa. Arc Design. Era Arc Design. Aproveita, Thiago, você quer saber alguma coisa aí? Pergunta pro cara aqui, meu. É que eu nunca contei essa história completa ao vivo. Lá no começo eu reformatei bastante. Tá se abrindo hoje, hein, cara? O primeiro podcast que eu tive... É água aí mesmo? É água? É água. O primeiro podcast que eu tive... é água. Entendi. Pensei que fosse outra coisa aí. Então, daí o primeiro podcast era Arc Design. Tá. E era junto com o meu escritório. Primeiro podcast antes do in-loco? Antes do in-loco. É muito próximo, assim, coisas de... E o que aconteceu que o in-loco... O Arc Design, ele era ligado ao meu escritório. A gente falava do cotidiano do meu escritório. Do escritório. E eu tinha um sócio. Cliente pro escritório. Ainda era Grupo Luge, eu tinha um sócio. E daí o que acontece? Quando quebrou a sociedade, eu mudei o nome. Eu mudei pro meu nome. E quando que o Rafael apareceu? Eu sou agoniado, tá? O Rafael apareceu no momento... Tava passando aqui na frente e falou, meu irmão, entra aí. O Rafael, aí que tá a ligação. Conta essa história pra gente aí, Rafael, ele apareceu, a esposa dele foi minha aluna. E ele vinha aqui pra deixar... Jennifer. Jennifer. Esqueci. E ele veio aqui pra deixar ela e também eu formatar, mexer, instalar software. Ficou esperando ela, ficou aqui conversando com você. Fomos conversando e tal. Aí chegou essa questão de ruptura com esse meu antigo sócio na questão do escritório. Aí deixou de existir o Arc Design, né? Que seria o outro podcast.
E daí a gente começou, aí eu comecei a pensar, eu falei, putz, o podcast é uma ideia legal. E era quando nem bombava os podcasts. Não existia Flow, não existia tudo isso. E era só áudio. Agora tá bombando. Aí o que acontece? Daí eu vi um monte de podcast com áudio e vídeo e tal. Eu falei, vamos fazer isso daí. Aí só preciso pensar em quem que eu vou fazer. Aí a primeira pessoa que veio na cabeça foi o Rafael. Por quê? Foi porque a postura dele, a forma dele conversar, a forma de ele compartilhar o que ele tinha de conhecimento. Caramba. Dentro de todas as pessoas de engenharia, eu dei aula para muitos engenheiros. Ele é demais, super tranquilão, né? E ele sempre passou informação, entendeu? Então eu mandei mensagem para ele, vem aqui conversar, tô com uma ideia. Daí ele veio. Falei, eu tô com ideia assim e tal. Ele falou, mas o que é podcast? Ele não sabia que era podcast. O que é podcast? Eu também não ia saber. Aí eu mostrei pra ele alguns exemplos. É isso aqui, meu irmão. Isso aqui é podcast. Eu comecei a mostrar alguns exemplos pra ele. E ele falou, putz, vamos embora. Vamos embora aí nesse negócio. Cara, aí. A primeira vez que a gente abriu esse negócio, a gente não sabia nada, cara. Era gravado, né? Era gravado. E quem foi o primeiro cara que veio aqui? O primeiro... Você chamou, falou, teve audácia, né? Pô, você pode vir aqui, falar no Iloco aqui? Quando a gente abriu o podcast, falou assim, a gente vai começar... Eu tenho 10 contatos aqui, que são amigos próximos. Episódio 1. Amigos próximos. E daí, basicamente, o que eu falei? Eu tenho 10 episódios. Eu não sei se a gente passa de 10 episódios. Já tá no 80, já. Esse é 81. Esse é 80. Esse é 80. Ah, entendi. Acho que se eu não tô enganado, esse é 80. Então, assim, aí eu falei, eu não sei se a gente passa de 10. O primeiro, se eu não me engano, foi o arquiteto Rodney. Você foi otimista. 10? Então, e daí desses 10, eles foram indicando. Eu fui lembrando de outras pessoas. E foram papos super interessantes, cara. E foi também na coragem. Eu mandava mensagem pra pessoa. Você tem gravado esse episódio 1? Tem, gente. Tá aí, tá. Você não quer quando for fazer o episódio sem passar? Vai passar. Mas tem aí, tá disponível. Tá ao vivo, tá online. Eu vou assistir hoje ainda. Não era tão bom. Eu vou assistir hoje, eu vou lá pra casa. Era longe de bom. Não era tão bom, não. Mas enfim. É pra saber a evolução, cara. Quem falou que o dia de hoje tá sendo bom daqui 100 episódios? É uma história... Nossa, cara, é muito Imagina a iluminação nova aqui, tudo que vai trazer, você vai falar... Mas é legal, cara. Por isso que eu falo aí no começo, Lia. Eu tenho orgulho do que a gente fez, entendeu? É porque você tá trilhando o processo. E quando você trilha o processo, cara, você chega no sucesso com naturalidade. E sabe qual que é? O In-Loco, eu vou falar uma coisa que acho que a gente nunca falou aqui. O In-Loco, apesar de, vamos dizer, eu tenho uma carreira curta de arquiteto. É verdade. Eu tenho uma carreira super curta. É verdade. E, basicamente, dentro do In-Loco, a gente não chegou a 2 anos, vamos colocar 1 ano, mais de um ano. Eu aprendi e ganhei muita coisa dentro conversando com as pessoas. Sabe que eu vou em obra, eu faço projeto, eu tenho soluções que talvez pessoas, arquitetos com 10 anos, às vezes não chegam naquele resultado. Eu posso, me permite o porquê? É o que eu acho. Mas não é por mim. É aí que eu falo, não é por mim, não tô falando de mim. Mas é assim, é por causa de existem informação. 2 maneiras de você adquirir experiência no meu modo de pensar. Uhum. Cara, aqui o que você montou, junto com o Rafael, que é legal, é louvável, faz com que você, ainda jovem, tenha adquirido uma experiência fora do normal, que eu não adquiri. Eu, partindo de agora, quem sabe se eu chegar a mais 100 episódios, eu vou conseguir uma experiência com 52 anos de idade, que eu vou completar daqui a um ano, de uma pessoa de 60. Então, a experiência que você ganha aqui, que eu pretendo ganhar aqui, a experiência, vai ser não tempo de vida, mas tempo de vivência. Porque você é muito experiente. Talvez esse um ano você cresceu, cara, de uma maneira assim... Se falar que você tem 28 anos de experiência, é mentira, cara. E eu não tinha 28 a sua experiência. Eu vou te falar uma coisa. Não é só informação. Comunicação, é postura, é coisas que você vê em outras pessoas que você admira. Você olha assim, putz, admiro aquela postura. Se eu conseguir 1% daquilo em mim... Puta, é verdade. Então, o In-Loco, né, também na minha vida, ele é extremamente importante. Por isso que a gente toma a decisão de continuar. Porque mesmo que eu abrir mão financeiramente falando da escola, eu poderia estar dando aula agora de noite. Para você ter uma ideia, eu conseguia tirar em média de 8 mil por turma. Isso eu tô falando em um dia. Por turma. Eu falei, não, eu preciso fazer o que eu acredito. Então eu abri mão, né, vamos dizer, desse valor para estar disponível para o In-Loco. Pô, tá tocando meu coração, porque sabe o que eu vou aprender aqui, cara? Eu vou aprender aqui a escutar, cara. Eu vou aprender a escutar, sabia? É uma terapia para escutar.
Sim. Porque às vezes a gente vai se tornando empresário, vai se tornando líder, vai se tornando um cara aí com poder, com um certo... E você não escuta mais, cara. E você sabe que Você não escuta mais. quando eu tô projetando, eu lembro de pessoa, exatamente de algo que você falou, que alguém falou. Vem na sua mente. E vem como forma de desenho mesmo. Eu vejo assim, falando, Porque de nossa, alguma eu tô pensando- maneira gravou no seu subconsciente. Sim. E quando eu vou em Eu não obra, sou Sabina, hein, cara? e quando eu vou, não eu vou em sabia. obra, eu também penso da mesma maneira que alguém passou aqui pra mim. Assim, não é certo ou errado, mas a gente pode testar. E outra, alguma coisa já pode ligar pro cara também, né? Fala, meu irmão, me ajuda aqui de uma E certa acima maneira. de tudo, todos que passaram aqui, a gente criou um vínculo. Né? Criou um vínculo de amigo. Então, de amizade. o in-loco é muito mais do que o financeiro, no final das contas. Ele é essa parte Cara, da minha vida. Obrigado por me Que- convidar de novo. Que o in-loco, ele tem a ligação do que eu aprendi no McDonald's, né? Eu aprendi que eu gostaria de ensinar as pessoas. É. Mas também eu tinha que ouvir, lembra da parte que eu tinha que ouvir? Porque senão eu tava tratando as pessoas com Mas a agressividade. gente é hoje o que a gente viveu, cara. A história que a gente viveu. Exatamente. Nada, nem mais, nem E nem talvez, menos. se eu não fosse no NEC, eu não saberia me comunicar e também nunca pensaria em abrir um podcast. Exatamente. Por isso que o tadinho de hoje é o cara de sucesso de amanhã. É. É o tadinho de hoje. Ficar Exatamente. reclamando é a base que você tá tendo hoje de tadinho pra chegar E amanhã. sabe o que é o mais interessante desse formato aqui? Que a gente estando aqui pode estar impactando na vida de alguém lá em casa. Mas se tiver, cara, na boa, você me falou isso há um ano atrás, eu não entendia. Uhum. Hoje eu entendo. Se tiver uma pessoa assistindo a gente aqui, Uhum. tudo bem que depois cresce ao longo de 2 semanas, cresce a visualização, as pessoas assistindo. É isso que eu entendi. Uhum. Se tiver uma e mexeu com essa uma pessoa, cara, já valeu, já tá tudo certo. Já tá tudo Exatamente. certo. Eu aprendi a pensar assim O agora. valor que a gente vende é da informação. Verdade, cara. É da informação. E se Você essa não- pessoa replicar para outra pessoa, já são duas informação vendida, vamos dizer Exatamente, assim. porque olha a judiação, cara. Minha experiência junto com a do Rafael, junto com a sua, a gente vai guardar pra gente mesmo. Olha a experiência que a gente tem que passar aqui, cara. Eu só falei no O cara tá começo lá. começando a montar uma construtora hoje. Qual que é o caminho? Cara, eu posso falar. Posso falar aqui no microfone qual que é o Eu caminho. falo por mim, mas eu acredito que eu posso até falar pro Rafael que o tempo que ele passou aqui, ele aprendeu muita coisa. Que ele nunca imaginou. muito. Eu aprendi com ele também. Tem muita coisa que eu aprendi. Aprendi Com com ele certeza. Eu O aprendo- jeito- Até o Thiago que tá Não, ali, não. eu aprendo muito com ele. Não, olha só, o jeito dele, o jeito pacífico dele, o jeito, né, simplório, o jeito de quando vai falar alguma coisa se diverte. Jeito Totalmente mineiro. diferente do meu perfil. Acho que ele me atrai porque ele é diferente do meu perfil. Eu já sou todo. Já daqui a pouco eu bato aqui, cai o negócio. Onde eu passo não é mais a mesma coisa. E às vezes isso é ruim. E às vezes a gente tem que observar para aprender com a pessoa. Pô, será que o jeito dele ser eu posso pegar 10%? 5%? Posso. Eu posso ser mais introspectivo, escutar mais, entrar na hora certa para falar. Isso que eu quero aprender. E tem outra questão Né? também que... Com você também, caramba. Eu acho Você que do também. in-loco é muito interessante, acho que você vai sentir isso daí também. Quando a gente entra em qualquer profissão, né? Independente do tempo que você tá nela, você fica meio desconfiado em que patamar que você tá. Se você tá no patamar mais baixo da prateleira, no médio ou no alto. No meu caso, eu tô completamente sem noção. Mas é que a gente sou perde a eu. noção, porque Tô sem noção. a gente, querendo ou não, a gente cria uma bolha em torno da gente. Puta, exatamente isso. E o in-loco, ele quebra essa bolha. Não porque você vai se achar melhor, mas você se faz melhor cada dia, entendeu? Porque eu colhi uma informação sua e a pessoa colheu uma informação sua também, né? Então, ou seja, nós dois estamos saindo ganhando. Não tem como esse formato você sair perdendo. Concordo, cara. Entendeu? Concordo plenamente. Então, assim, resumindo a história, eu contei toda essa história pra dizer que o in-loco faz sentido pra caramba, que não faz sentido a gente ficar guardando informação pra gente. Então que as pessoas têm que vir, entregar informação independente, tirar o filtro ali de, eu vou vender essa informação. Não, venda, não, dá de graça. Não tem Mas sabe, sentido, você dá de graça a informação, ela te transforma no seu valor depois no final das contas.